Olá, mais uma vez aqui no programa falando de processo 365. E a temática que eu queria abordar hoje é um tanto mais teórica do que nos vídeos anteriores. Claro, tentando demonstrar os reflexos práticos e a importância do tema. Pois bem, hoje eu decidi falar sobre algo que tangencia o clássico conceito de direito de ação. Sem entrar aqui, não neste vídeo, na problemática sobre a natureza jurídica deste direito. Também sem entrar, algo que irei abordar em outro vídeo, sobre a polêmica já instaurada sobre a permanência ou não da categoria condições da ação no novo Código de Processo Civil. Como muitos sabem, há uma disputa doutrinária já afirmada, envolvendo de um lado, por exemplo, o professor Fred Dias Júnior, do outro lado o professor Alexandre Freitas Campos. Não é disso que irei tratar hoje, mas é preciso pontuar algumas coisas. Primeiro, é preferível, a meu ver, chamar o direito de ação de pretensão à tutela jurídica, que é o nome que Ponte Miranda dá ao Instituto. Pretensão à tutela jurídica porque é um poder de exigir. Um poder de exigir que o indivíduo, de forma geral, tem contra o Estado juiz. Um poder de exigir que no direito brasileiro tem previsão e garantia constitucional. Esse direito de ação, essa pretensão à tutela jurídica, ela se dá de forma genérica, ou seja, independentemente de uma situação de direito material específica, tendo no direito brasileiro poucos pressupostos, mas é importante frisar que ela tem pressupostos. A chamada abstração da pretensão à tutela jurídica não faz com que ela não tenha pressupostos, até porque, como qualquer feito jurídico, decorre da formação de um suporte fático determinado. O que acontece é que os elementos que compõem esse suporte fático são, no direito brasileiro, muito poucos. Basicamente, a capacidade de ser parte e o interesse de agir. No entanto, é possível pensar em pretensões à tutela jurídica específicas, ligadas, cada uma delas, a uma situação de direito material existente. Veja, não se trata aqui da pretensão de direito material, nem da ação de direito material. Ambas compõem em afirmação a relação jurídica material deduzida do processo. A parte tem pretensão de direito material e ação contra a outra parte, contra a parte adversa. Aqui é pretensão à tutela jurídica que se tem contra o Estado juiz, apenas ligada a uma determinada situação de direito material específica. O próprio Ponte de Miranda fala dessas pretensões à tutela jurídica ao longo de sua obra. Por exemplo, no tomo 9 dos comentários ao Código de Processo Civil, em 73, ele aborda a pretensão à tutela jurídica executiva. No tomo 12 dos mesmos comentários, a pretensão à tutela jurídica, a prevenção. E é importantíssimo entender essa pretensão à tutela jurídica específica, ou seja, atrelada a determinados casos, para a boa compreensão de um sem número de situações processuais que podem ocorrer. Por exemplo, a chamada perempção. Perempção, ela é a perda. Ela é a perda, como muitos sabem, pela reiterada extinção do processo sem resolução do mérito em virtude do abandono. Mas ela é a perda de quê? O que é que se perde com a perempção? A perempção, ela extingue, de forma geral, a pretensão à tutela jurídica referente àquele caso. E extinta essa pretensão à tutela jurídica referente àquele caso, não mais vai se poder pleitear a pretensão à, tutela jurídica.
ela não atinge o direito material. Mas a pretensão à tutela jurídica específica é fundamental para que compreendamos o problema da convenção de arbitragem. Por que isso? Porque a convenção de arbitragem, ela é um negócio jurídico, e como todo negócio jurídico, tem em sua base um ato de disposição. Disposição do quê? O que é que se dispõe com a convenção de arbitragem? Todo ato de disposição é ato de disposição de algo que se tem, ou, no mínimo, que se diz ter. Basicamente, uma situação jurídica como aquela eficácia jurídica positiva que alguém possa ter, um direito, uma pretensão, um poder de forma geral. Quando se convenciona a arbitragem, se dispõe da pretensão à tutela jurídica específica, ou seja, ligada a um determinado caso ou, digamos assim, a casos hipoteticamente falando, mas não a pretensão à tutela jurídica genérica que abrange qualquer hipótese. Ou seja, ao se convencionar a arbitragem, o convencionante, o acordante aí, ele está por dispor do seu poder de pedir tutela jurídica para aquele caso ao Estado juiz e está a atribuir esse poder, por consequência, a um árbitro. É disso que se dispõe com a convenção de arbitragem. Impressiona como a dogmática sobre a arbitragem do Brasil ignora o ponto, ignora o problema, não percebe aí as nuances do que acontece. Por fim, é importante entender do que acontece com a coisa julgada. A coisa julgada, além de gerar a indiscutibilidade da declaração, ela gera uma exceção, ou seja, um poder de se opor a outro poder. Uma exceção que vai atingir a pretensão à tutela jurídica específica. A pretensão à tutela jurídica referente ao caso que foi julgado. Com a coisa julgada, o beneficiário da declaração judicial tem contra o outro exceção de coisa julgada. Exceção essa que ele pode opor caso aquela causa venha a ser reproposta. Então, com este vídeo, eu quero chamar a atenção de todos, quero chamar a atenção para a importância do estudo do direito de ação para além daquilo que classicamente os manuais de teoria geral do processo e direito processual civil apresentam. É preciso sim ver esse direito de ação específico, ou como eu prefiro chamar, pretensão à tutela jurídica específica ao caso. E isso, de algum modo, e aí não há problema nenhum, não devemos ter preconceito, nos liga, de certa forma, à velha ideia do concretismo do direito de ação. Mas é isso, é assunto para outros vídeos. Muito obrigado.